Hoje aprenderemos um pouco sobre desvio padrão e a utilização do SI com o teste lógico I. Vejam que aqui eu tenho uma tabela normal, certo? Com a relação entre alunos, notas de 3 provas, e aqui ele está me pedindo para calcular a nota final e o resultado do aluno. Vejo que eu tenho algumas especificações em relação a como é que eu posso saber se ele passou ou se ele não passou. A nota final mínima é 7 e a nota mínima para a final é 4. Ou seja, isso quer dizer que, a depender da nota final que eu tiver aqui, eu posso dizer se ele foi aprovado ou qual é a nota, por exemplo, que ele precisaria para ir para a final. No caso, vou fazer um exemplo aqui. Tenho a minha nota final, posso usar a minha função média, tudo bem? Vou botar igual média. Seleciono meu intervalo, fecho parênteses. Pronto. A nota final dele foi 7, então eu posso dizer que ele foi aprovado, certo? Já que ele cumpriu com o requerimento mínimo. Vamos alongar isso para todo mundo aqui, fazer a extensão da propriedade para todo mundo aqui. E agora, para a média da turma, a gente vai fazer algo bem parecido e igualmente simples. Vamos selecionar nossa matriz e a gente vê que a média da turma é 7,1. Para que a gente possa achar o desvio padrão, a gente vai também só usar uma fórmula. Nesse caso, DESV adiar. Vamos selecionar nosso conjunto de dados, fecha parênteses. Temos nosso desvio padrão. Agora, em relação ao resultado, por exemplo, eu estou vendo que ele passou. Eu poderia simplesmente colocar aprovado, aprovado de novo, aprovado de novo. Mas vejam que isso não é muito efetivo. Isso não é muito produtivo, vamos dizer assim. O que eu posso usar no Excel para poder reduzir esse trabalho que eu tenho? Então, vamos apagar tudo aqui e vamos agora fazer uma breve introdução ao conceito do SI. O SI, ele é uma fórmula que realiza um teste lógico em cima... Não, perdão. O SI é uma fórmula, tudo bem? Parte dessa fórmula... Nessa fórmula existem 3 aspectos essenciais, que é o teste lógico que vai ser realizado, o valor que vai sair se o teste lógico for verdadeiro e o valor que vai sair se o teste lógico for falso. Nesse caso aqui, eu acho melhor mostrar para vocês, porque é um pouco complicado de explicar. Então, eu tenho um SI. Qual é meu teste lógico aqui? Para eu saber se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado, eu preciso ver se entendeu? A nota final dele é maior ou menor ou até igual do que a nota final mínima. Então, nesse caso, eu quero fazer uma comparação disso aqui. O teste lógico, vamos dizer assim, poderia ser maior ou menor. Mas vamos dizer que se isso aqui for maior do que maior ou igual a 7, e se isso for, esse é o meu teste lógico, certo? Eu vou comparar essa célula aqui com um número, ou eu posso fixar a célula também, tanto faz. Tá, tem o meu teste. Se esse teste for verdadeiro, ou seja, se isso aqui for maior ou igual a 7, eu vou botar para a célula dizer que ele foi aprovado. Lembre-se que sempre que tiver o texto, é interessante você usar o parênteses,
para o Excel saber que se trata realmente de um texto ou string. A parênteses, se não, eu poderia colocar reprovado. Ou para fazer a final. Mas vamos dizer que... Pronto, vamos deixar reprovado. Fecha parênteses. Tá. Maior ou igual a 7 foi aprovado. Vamos fazer a extensão disso aqui. E a gente vê que aqui só tem 2, 3, 4 reprovados. Tudo bem? Então é uma ferramenta extremamente conveniente, principalmente quando você quer analisar o que você tem, certo? Muito bem, aí a gente vê que esse aqui é o básico do C, certo? Indo adiante para a próxima aba, a gente já tem alguns exercícios mais imersivos do uso da função, da forma. Alguns desses aqui eu vou estar passando como exercício para vocês. Então eu vou resolver um ou dois e depois eu quero ver como é que vocês se viram com isso aqui, tudo bem? Vamos fazer esse aqui, esses dois aqui, registro de locadora e preenchimento do salário com reajuste, certo? Aí eu vou querer que vocês façam o patrimônio dos laboratórios e esses exemplos aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer também o daqui de cima, mas os daqui de cima são bem simples e já foram cobertos aqui. Os exercícios que eu quero mesmo de vocês são esse da manutenção e esses exemplos. Tudo bem? Tá, vamos fazer o registro da locadora. Eu vou apagar isso aqui para... Pronto. Vou apagar isso aqui também. Tá. Eu tenho meu registro aqui da locadora. Tenho os meus filmes diferentes. E vou dizer se ele está alocado ou se ele está disponível, baseado no status dele. Aqui eu tenho uma tabelinha associando o número 1 para alocado e 2 para disponível. Então eu vou fazer o seguinte: igual se status for igual a isso aqui, lembrando de que como eu estou querendo fazer uma comparação para tudo, eu vou fazer a minha fixação para depois poder continuar a fazer minha forma. Se ele for igual a 1, então a minha célula vai devolver esse valor aqui. Novamente, também vou fixar ele, porque quando eu vou passar isso para as outras células, veja que ele está na mesma linha. Se eu abaixar, por exemplo, aí ele já vai usar o valor disponível. Para esse terceiro aqui, já vai usar um valor nulo e assim por diante, entendeu? Então é importante você fixar as células. Tá, ele vai imprimir locado. Se não, se for 2, como eu tenho 2 status aqui, eu imprimo disponível, eu printo disponível. Novamente, cifra. E agora fecha. Vejam que veio locado aqui. Então se eu fizer a extensão, ele me diz se está disponível ou está locado. Essa cor aqui é na verdade de um negócio que eu vou mostrar para vocês do Brasileirão, que é formatação condicional. Mas não se preocupe com isso aqui agora. Vamos só completar isso aqui. Quantos filmes foram locados? Vamos usar um recurso um pouco diferente de contagem. Conte-se. Calcule o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Ou seja, abro parênteses. Qual é o intervalo que eu vou examinar? Esse aqui. Ponto e vírgula. E qual é o critério que eu quero analisar? Locado. Certo? Como eu não vou mover nada, não mover essa fórmula, eu não preciso necessariamente fixar. Mas se vocês quiserem, vocês podem também, porque é sempre bom estar desenvolvendo esse costume. Então, Enter. 6 filmes foram alocados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto.
quantos filmes estão disponíveis, mesma coisa. Conte-se, seleciono meu intervalo, ponto e vírgula, disponível. Fechou. 7 filmes. Pronto. E é isso aí. Agora passando para o salário com reajuste. Veja que eu tenho os salários base de todos os cargos aqui, tudo bem? E eu tenho um sistema de reajuste funcionando com base numa faixa específica de salário para as pessoas. Então, por exemplo, isso aqui está um pouco para cima, mas vamos fazer o seguinte. Você pode mover as tabelas também, selecionando o conjunto e usando as setinhas, só de curiosidade. Se o salário é maior que ou igual a R$2.000, meu reajuste é de 5%. Se ele é menor que 2.000, 7%. Tudo bem? Então, vamos fazer esse reajuste. Agora, teste lógico. Vou fazer a comparação. Se isso aqui é maior ou CD74 é maior ou igual a 2.000, fixa a célula. Então, o valor que ele vai mostrar, se verdadeiro, é esse valor do salário aqui, multiplicado por 5%, mais o salário base. Tudo bem? Se não for verdadeiro, ou seja, se ele não for maior ou igual a 2.000, isso quer dizer que ele é necessariamente menor do que 2.000. Então eu vou fazer essa mesma operação. Vou multiplicar por tanto faz aqui, vou botar esse 2.000 de novo. Fixar a célula. E somar com o meu salário. Fecha parênteses. O cargo aqui é arquiteta. O salário é de 3.000. O salário de 3.000 é maior do que 2.000, então o reajuste vai ser de 5%. Então eu vou fazer 5% de 3.000 mais 3.000. 5% de 3.000 é 150. Com 3.000 fica 3.150. Parece que está correto. Vamos ver se dá certo com todo mundo. Não deu certo. Por quê? Por que não deu certo? Porque eu não fiz a fixação da célula da porcentagem. Dessa aqui especificamente. Ou seja, veja que alguns valores estão com reajuste correto. Mas, por exemplo, a auxiliar administrativa vai passar a ganhar R$1.300.650 de diferença com um salário de 650. Tipo, uma melhora significativa, né? Mas vejam que se eu clicar aqui, o valor base que está sendo usado não é nenhuma dessas porcentagens de correção aqui. Entendeu? Então isso está adulterando todos os valores aqui. Se eu quero fazer isso direito, então eu vou pegar isso aqui, vou fixar a célula. Por isso que é importante fixar tudo. Aí aqui está fixado, pronto. Enter. Faço extensão. Tava olhando aqui o negócio e percebi que nossa taxa de reajuste acabou sendo de 2.000 por causa disso aqui, mas na verdade é esse garoto aqui. Agora a gente faz fixação, enter. Agora já deve estar correto. Prontinho. Fazemos a extensão e temos todos os valores de reajuste aqui, certo?
Bem simplesinho. Aí aqui agora a gente vai fazer o pagamento para o estagiário. Então, conte-se. Vamos fazer primeiro o salário. A gente quer saber qual é o pagamento do estagiário. Do estagiário, certo? Então vamos pegar o salário com reajuste de um estagiário, que é 600. Eu acho que é 600. R$ 650. E agora. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente quer contar o número de estagiários que tem e depois multiplicar isso pelo valor base de pagamento. Ok? Pelo valor base do salário. Ou até do salário com reajuste. Então a gente vai fazer o seguinte. Multiplicar. Conte-se se for igual a só tem estagiária. Depois eu vou explicar pra vocês uma forma de circundar isso. Mas no momento vamos nos concentrar na estagiária, certo? Tá, temos o nosso intervalo aqui. Nosso critério aqui agora é que seja isso aqui. Então, vamos fazer a fixação. Temos nossa contagem agora. Fechamos o parênteses, ponto e vírgula, e agora a gente multiplica por esse valor aqui. Então a gente tem R$ 1.950 de pagamento para os estagiários, certo? Mesma coisa com a auxiliar administrativa. Veja que o problema que eu falei antes aqui é porque nós temos 2 estagiários e estagiária. O Excel, ele não vai reconhecer isso, ele não vai fazer essa contagem se ele não tiver exatamente igual. Pelo menos se eu estou colocando isso no teste. Tudo bem? Muito bem. Então, é isso, né? É um problema que tem com a tabela, mas que se tivesse registrado aqui, contactaria para o estagiário, a gente poderia fazer inclusive uma contagem, mas com uma composição da fórmula um pouco mais complexa, que eu vou mostrar para vocês um pouco depois. Aqui eu tenho 3 condições diferentes para fazer o patrimônio dos laboratórios, certo? Isso aqui é a atividade que eu quero que vocês façam. Então, não hesitem em pedir dúvida para mim, porque isso aqui é um pouco difícil de vocês conseguirem sacar, especialmente de primeira, assim, quando você não tem muito contato com Excel ou, vamos dizer, programação de uma forma geral. Então, façam isso aqui, vejam como é que vocês podem fazer esse registro do local e a gente vai olhar isso quando estiver fazendo a correção das atividades, tudo bem? Isso encerra o nosso segundo dia. Só fazendo uma adição aqui, eu vi depois do vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar sobre o I. Mas o I é um tipo de complemento do teste lógico. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Temos nosso esquema aqui de salário com reajuste. Ou melhor, eu vou fazer um dos exemplos aqui, só para vocês terem uma noção de como é que é. Vamos dizer que esse exemplo 1 aqui seria um teste para saber se o valor apresentado é maior do que 13 e menor do que 23. Então eu vou fazer o meu se teste lógico. Isso aqui é maior
do que 13. Ou melhor. Vou botar o i primeiro. I. A parêntese. Aí você vê que ele dá lógico 1 e lógico 2. Eu posso fazer múltiplos testes lógicos. E no final, esse teste lógico que eu estou fazendo dentro do si só vai ser verdadeiro se todos esses testes que tem no i forem verdadeiros também. Ou seja, eu quero saber aqui se o valor apresentado é maior do que 13 e menor do que 23. Então vou colocar ponto e vírgula. B177 menor do que 23. Se ele for maior do que 13 e menor do que 23, isso quer dizer que esse complemento aqui do meu teste lógico vai dar um resultado verdadeiro. Se ele for verdadeiro, eu vou dizer que sim. Se não, não. Tá, muito bem. Tive um contratempo aí agora, mas enfim, continuando. Eu quero ver se ele é maior do que 13 e menor do que 23. Então vou colocar meu si. Meu valor maior do que 13, menor do que 23. Então, lembrando de colocar o i também. Abre parênteses, fecha parênteses. Se esse teste aqui for verdadeiro e se esse teste aqui for verdadeiro também, esse teste aqui, que se chama i B177 maior que 13 e B177 menor que 23, dá verdadeiro também. Porque todos esses testes aqui tem que ser verdadeiros para sair verdadeiro. Se um deles for falso, esse teste é falso. Certo? Então, ponto e vírgula. Já que eu vou imprimir o texto, eu vou colocar sim, ponto e vírgula, se não, não. Ops. Pronto, ajeitei tudo aqui, aí, enter, pronto, não. Não, sim, não, 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 sim, sim. Certo? Então é assim que funciona o i. Ele é um complemento de teste lógico. Assim como o ou. Mas o ou a gente vai explorar um pouco mais pra frente. Tudo bem? Então é isso. E bons exercícios. Tentem preencher essas tabelas aqui. Mais essa tabela aqui da manutenção. E quando a gente se encontrar, a gente vai poder tirar mais dúvidas em relação a isso. Mas podem falar com o pessoal de DGP e já falar comigo se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso. Ok?